Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 10, o abnegado servidor de Cristo, Hugo Gonçalves. Ouviremos neste capítulo uma seleção de depoimentos proferidos por vários amigos e familiares do servidor do Cristo, Hugo Gonçalves, reverenciando a vida e obra do médium de Cambé e de sua amada Dulce, com quem dividiu uma vida de esforço e construção no bem, alicerçados em Jesus. O namoro, com certeza, continua numa outra expressão espiritual, porque o amor é um sentimento eterno que nos une aqui e no mundo espiritual. Nessa Hugo. A comunidade de Cambé, através da Prefeitura Municipal, possui unidades de atendimento social que levam o nome do paizinho ou de Dona Dulce. Em homenagem à vida que tiveram de dedicação ao próximo, uma dessas unidades é o CAPSE, Centro de Atendimento Psicossocial e Infantil. Ouçamos o que diz a professora Lisier Moraes, coordenadora do CAPSE. O CAPSE Infantil é um centro, de atenção psicossocial infantil. Ele tem a finalidade de atender crianças e adolescentes e também as suas famílias. Ele foi pensado, ele é organizado dentro do Sistema Único de Saúde, então dentro do SUS. Ele atende atualmente em média 267, 268 crianças mensais, fora aquelas famílias que estão aí dentro dos nossos grupos de acolhida, na expectativa do atendimento dos seus filhos. Ele tem a finalidade de atender crianças, adolescentes com algum tipo de sofrimento psíquico. Então, crianças que apresentam questões emocionais, depressão, ansiedade, pânico, e entre outras questões aí que está dentro do campo da saúde mental. O atendimento é realizado por psicólogos, por mim, assistente social, por técnicos de enfermagem, terapia ocupacional, psicopedagogia. Dentro desses atendimentos que são organizados aí durante a semana, a criança ou adolescente vem com um horário determinado, definido, com função de atender aí a demanda dessa criança, dessa família. Na linha de homenagens ao senhor Hugo Gonçalves, o paizinho de Cambé, foi lançado o livro infantil O Guinho, o Menino Centenário, por iniciativa do escritor espírita de São José dos Campos, Alex Guimarães. Também outros irmãos espíritas colaboraram para viabilizar esta linda homenagem. Vamos ouvir na sequência o que falaram o autor do livro, Alex Guimarães, o projetista e ilustrador, senhor Nil Silva, o empresário, Maurício Tomé e, por último, o apresentador copdesk do livro, senhor Jorge Reis. Olá, amigos, tudo bom? Meu nome é Alex Guimarães. Estou aqui para contar um pouquinho sobre o livrinho que nós fizemos em homenagem ao seu Hugo Gonçalves. O nosso livro conta desde a infância do seu Hugo Gonçalves até o seu centenário, narrando fatos que ocorreram com a sua família e principalmente com o Carbachuto, que foi aquele que fez o parto do Huguinho, E que é impossível nós falarmos de Hugo Gonçalves sem citar Carbachuto. Então esta é uma simples homenagem que nós pudemos fazer ao paizinho de Cambé, o paizinho de todos nós, o paizinho do Brasil inteiro, que foi uma forma que encontramos também de ajudar o Lar Espírita, o Lar Infantil Marília Barbosa, com o lançamento dessa primeira edição, fazendo com que toda a renda obtida com a venda deste livrinho fosse revertida ao lar, que há 60 anos também é dirigido pelo nosso paizinho Hugo Gonçalves, com tanto amor e com tanto carinho. E Nil, mostre pra gente então como que foi feito os primeiros desenhos, o esboço, para este nosso livrinho. Tá certo. Depois que eu recebi seu texto,
É lógico que primeiro eu assimilei aquela informação, toda a história do seu Hugo, e comecei a conceber uma imagem infantil para o Huguinho. Então esse aqui é o primeiro estudo, é o primeiro esboço do Huguinho, né? Então, como normalmente a gente faz, a gente já dá uma dimensionada no personagem e dá um primeiro giro no boneco para ver o comportamento dele de costas, de perfil, tá certo? Então esse foi o primeiro esboço do personagem Huguinho. E este nosso livrinho, né, não poderia ter sido feito, editado, sem a ajuda, né, do apoio cultural que nós tivemos. Nós colocamos alguns nomes no livro. Teve algumas pessoas também que colaboraram de outras formas. Teve uma pessoa que fez, assim, vamos dizer, entre aspas, né, uma vaquinha no Centro Espírita. Foi atrás de pessoas, então acabou não colocando nome, porque teve vários anônimos. Mas aqui em São José dos Campos tivemos uma ajuda muito importante do nosso amigo Maurício, que está sempre com a gente, né? E vou passar o microfone para ele dar algumas palavrinhas a respeito disso, do nosso livrinho do Gonçalves. A gente ficou muito feliz em poder colaborar. A história do seu Hugo é uma história de muito valor para a comunidade espírita. É um exemplo de vida e ainda mais sendo uma história feita para crianças, né, para a gente poder passar para as crianças os valores que a doutrina tem, não só nos valores que ela tem no conteúdo, mas na prática, que foi a grande força do seu Hugo, né? Então aproxima muito a história do seu Hugo para as crianças, e isso para a gente é uma alegria poder colaborar. Há algum tempinho atrás aí o Alex Guimarães me procurou, dizendo que estava com um livro sobre a vida do seu Gonçalves. É uma história muito bonita, né? Uma história muito edificante para todos. Uma história que tem um cunho assim bem educativo, porque em cada capítulo do livro ele dá uma informação para as crianças, né? Para as crianças seguirem aquele exemplo do seu Hugo, né? Uma pessoa que sempre esteve preocupado com as crianças, uma pessoa que sempre esteve preocupado em ser bem-humorado, um livro infantil muito bonito, que eu tenho certeza que é aquele livro onde as crianças vão gostar, mas os adultos também vão gostar muito mais. Mas a grande importância desse livro é deixar as nossas crianças serem conhecedoras desses ícones que nós temos na doutrina espírita, como o seu Hugo Gonçalves. A história do seu Hugo merece ser passada para todas as pessoas, e quem vai guardar isso na memória são as crianças, porque nós estamos passando o tempo e muitas vezes os nossos jovens hoje não conhecem quem são essas pessoas tão importantes que fizeram o movimento espírita no nosso país. O escritor Alex Guimarães, em depoimento à reportagem feita por Marinei Rezende Ferreira, relembra personalidades que o ajudaram na coleta de informações e que o incentivaram na realização do projeto de se escrever um livro sobre a vida de Hugo Gonçalves. Alex conta como foi que isso aconteceu para homenagear o paizinho de Cambé. Alex Guimarães, você poderia falar como você conheceu o senhor Hugo Gonçalves e como veio a ideia de escrever um livrinho sobre a vida dele? Olá, queridos ouvintes e telespectadores. Com muita alegria, né, quando alguém pergunta para a gente sobre o seu Hugo. É uma honra a gente poder ter conhecido esse vulto do espiritismo ainda vivo, né? Porque eu vejo assim, eu escrevi sobre o Gigante Deitado, né? Inclusive naquela época a Jane me ajudou muito. Para quem não conhece, a Jane Martins Velela escreveu o livro Gigante Deitado, né? O de adulto. Eu me inspirei muito nesse livro. Eu cresci lendo esse livro. A gente teve um contato, a minha família, com o Gigante Deitado aqui em São José dos Campos, quando ele nos visitava. Era na casa vizinha da minha mãe. E eu conversava com a Jane em 2011 por e-mail. A gente falava assim muito, né? Em 2011, na ocasião, eu tinha 30 anos de idade. E ela me presenteou com o livro Abnegado Servidor. Antes mesmo de eu ler esse livro sobre a história do Hugo Gonçalves, que é o Abnegado Servidor, aqui em São José dos Campos, na casa espírita que a gente frequentava, que era o Anjo Ismael, apareceu o Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula. Para quem não sabe, ele é de Itapetininga, ele é filho do Ivan. O Ivan é irmão do José Antônio, que é de Cambé. E eu já havia assistido muitos vídeos do Jerônimo Mendonça, na qual eu estava fazendo uma pesquisa para poder escrever sobre o Jerônimo Mendonça, fazer um documentário sobre ele, né, um livro infantil também. E eu recebi alguns vídeos onde mostrava o Jerônimo Mendonça e o seu Hugo Gonçalves ao lado dele. Quem me enviou esses vídeos na época era a família Vieira de Paula. Então tudo tem uma ligação, né?
O Alessandro veio para São José, a Jane me enviou o livro. Quando eu fui para Uberaba também visitar o Carlos Bacelli, lá teve uma carta psicografada da Dulce, para o paizinho. Na ocasião eu não sabia que a caravana de Cambé estava lá. Terezinha Oliveira, eu sempre visitava ela em Campinas, e ela citou algumas vezes o seu Hugo Gonçalves também, né? Uma vez na casa dela a gente estava conversando e do nada ela começou a falar sobre o seu Hugo Gonçalves. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo aí, mas para nós espíritas não tem nada estranho, né? Tudo a espiritualidade agindo. E inclusive em Santo André também, quando eu ia num encontro anual do Divaldo Pereira Franco, e lá em uma conversa também ele citou o paizinho, né, o seu Hugo Gonçalves, até que em novembro de 2011, os médiuns Rogério e Marli, né, que são de Lorena, para vocês verem, né? Campinas, Lorena, Uberaba, né? Falando várias cidades aqui, Tapetininga, todas as cidades que eu ia tinham alguma coisa sobre o seu Hugo Gonçalves. Até que esses dois médiuns, esse casal, Rogério e Marli, me convidaram. Falou: Alex, já que você está pesquisando sobre o Jerônimo Mendonça, está querendo informações sobre ele, colhendo depoimentos aí em vários estados sobre ele, tem uma pessoa que pode te ajudar muito, que é o seu Hugo Gonçalves. Quando eles falaram o nome Hugo Gonçalves, eu falei: meu Deus, está todo mundo falando de Hugo Gonçalves para mim, preciso conhecê-lo. Eu já havia lido o livro sobre ele, né? Eu sabia que ele teve uma ligação muito forte com o Divaldo, com o Raul Teixeira, foi amigo de alguns espíritas também que muitos não comentam, mas eu sempre gostei de ler algo sobre eles, que era o João Leão Pita, Euclides Formiga, né? Euclides Formiga mesmo, e o Urbano de Assis Xavier, que é o pai da Célia, também li vários livros da Célia, e fiquei assim muito contente, falei: nossa, vou poder visitar alguém, conhecer alguém, né, que nasceu ali das mãos do Carba Schutel e que vai poder colaborar muito, tanto para o livro do Jerônimo Mendonça, como também eu poder conhecer alguém que é um vulto do espiritismo vivo, né? Para mim era esse pensamento que eu tinha. Então, de novembro de 2011 até março de 2012, eu fiquei muito apreensivo, esperando ele chegar logo esse momento, até que chegou o dia 15 de março de 2012, lembro bem a data, e fomos visitar então o seu Hugo. Eu cheguei sozinho lá, porque o casal de médiuns já estava lá, e para mim foi uma emoção muito forte, que assim que eu cheguei eu já vi a gráfica, né, onde era feito o jornal que eu lia todos os meses, que é o Imortal, né? E então já fiquei emocionado assim que cheguei na casa do seu Hugo. E assim que entrei na casa, fui muito bem recepcionado por ele, pela Meire, a Meire que também era minha amiga virtual até então, a gente conversava por internet, mas de repente eu pude conhecer ela pessoalmente. Ela muito amiga e cuidando do paizinho, com todo carinho. E o que me surpreendia era ver alguém com 98 anos naquela época, né? Ele tinha 98, conversar por horas comigo sentado naquela mesa da cozinha e falar tão lúcido de tantas coisas, de tantos fatos. E na ocasião a minha mãe havia desencarnado há alguns anos, desencarnou em 2010, e nos momentos em que ficou somente eu e o seu Hugo sozinho ali na sala ou na cozinha, ele falou várias coisas para mim que eu tinha certeza que ali era alguma espiritualidade amiga o tocando e falando para mim. Então eu tenho coisas que eu levo na minha vida até hoje, sobre a minha mãe, sobre alguns fatos que aconteceram comigo naquela época e coisas que estão acontecendo comigo hoje, 2021, que o seu Hugo já havia comentado naquela época. E o que eu gostei também, além de ter visitado o seu Hugo, que eu acabei conhecendo, né, pessoalmente, a Jane, a Célia, o Geraldo, pude conhecer também o doutor, né, o José Antônio, que a gente só falava também por internet, e a Cloara do SBT, uma pessoa famosa que sempre estava lá na casa do seu Hugo, com todo carinho, com todo respeito, e também eu tive até a honra de ser entrevistado por ela na ocasião do livrinho, e é aí onde eu quero chegar, né, a respeito do livrinho. Quando eu fiz essa visita ao seu Hugo, né, em 2012, depois de tantas conversas sobre o Jerônimo, fui lá para pesquisar sobre o Jerônimo, e o que me encantava também era ver que ele era o primeiro a acordar, ele estava lá de manhãzinha na cozinha, e na hora de dormir tinha que falar para dormir, porque senão ele ficava ali conversando com a gente. Então eu tenho essa coisa comigo assim, nossa, eu fiquei tão emocionado quando eu deitei na cama ali naquele quarto, saber que naquele quarto passou tantos vultos do espiritismo, né? O próprio Divaldo também se hospedava muito ali. Inclusive ele brincou comigo falando que o Rei do Baião também, brincou não, é verdade, o Luiz Gonzaga também esteve ali naquela casa, né? Então era algo assim muito importante para mim, embora para muitos não seja, e o próprio seu Hugo, na humildade dele, aquilo ser tudo simples para ele, né? E na hora de ir embora ele me convidou para o seu centenário, para o seu aniversário de 100 anos. E depois que eu fui embora de lá, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, preciso escrever algo sobre o seu Hugo também. Eu havia terminado o projeto do livrinho infantil do Jerônimo, então eu pensei, como que eu vou fazer para escrever para as crianças sobre o seu Hugo? Foi aí que veio a ideia de escrever o Menino Centenário. Ele ia completar 100 anos, mas ele tinha aquele espírito de menino, né?
e acabei criando então aquele personagem. O nosso amigo Nil acabou fazendo o desenho, apesar de eu ter feito os desenhos do Jerônimo, mas eu achei que não ficou legal, de ir para um desenhista profissional fazer o desenho. O Nil acabou fazendo esse desenho, o seu Hugo adorou, inclusive tem uma foto dele, dos dois juntos, né? O seu Hugo sentado ao lado do personagem, o Huguinho. E deu certo, o livro tem um rodapé onde fala sobre alguns conselhos que o seu Hugo falava, né? O personagem fala. E eu tive o prazer de conseguir levar até ele no centenário dele. Fiquei muito preocupado, né, com a saúde dele. Será que ele, né, vai dar tempo de a gente publicar esse livro? Fizemos correndo esse livro, editamos correndo, fomos atrás de patrocinadores, tanto em Cambé quanto em São José dos Campos, e acabou dando certo. No almoço do seu aniversário conseguimos lançar, ele ficou emocionado ao receber o livrinho. Felizmente, né, acontece as coisas, o desencarne tem que acontecer. E 9 dias depois de ele lançar, de ele ver o livro, né, foi em 15 de outubro de 2013 que o seu Hugo desencarnou, no dia do aniversário da minha filha. Ele tinha ali 100 anos e 9 dias. Então, graças a Deus, graças à espiritualidade amiga, deu tempo. A gente mostrou o livrinho para ele, ele teve aquele almoço maravilhoso, aquele seu aniversário de 100 anos, 9 dias depois, então ele nos deixou fisicamente. Mas conseguimos aí essa missão de deixar o livrinho eternizado também, né? Como tantos outros livros aí do Geraldo, do livro da Jane, mas tem esse livrinho infantil do seu Hugo. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Uma boa semana a todos e Ave Cristo em nossos corações.